No Peru, desculpa. Então, depois do processo da independência, a primeira coisa que se faz é a constituição de uma república, certo? Uhum. Será que para um país que 4/5 da população é indígena, república é a forma de organização política ideal? Isso já é uma manifestação eurocêntrica. Então, como é que essas coisas gritam para a gente, quanto até esses processos políticos, eles estão dentro da lógica lá da colonialidade do poder, do saber, enfim. Mesmo os processos de ruptura estão dentro de limitações epistemológicas, simbólicas, enfim, dessa colonialidade, que é indissociável da ideia de modernidade. Então, as repúblicas, as independências, os seus primeiros passos, tirando o Brasil, né, que virou independente, continuou a monarquia, era sempre a constituição de uma república. E isso é um ideal eurocêntrico, que talvez não fizesse sentido para essas populações da América Latina, que tinham outra configuração populacional e, sobretudo, racial, que tinham outros saberes, outros conhecimentos, outras práticas, enfim. E isso, inclusive, ajuda a entender o que depois, lá no século XX, o Oliveira Viana vai falar do descompasso entre o Brasil real e o Brasil legal, né? Entre o ordenamento, o Estado, a modernidade, a burocracia e a prática das pessoas, como as leis não pegavam, enfim. Quem é o seu povo e para quem você está organizando o seu Estado moderno, a sua república. Mas é importante, eu falava do contexto histórico, se você pegar a América Latina, esses processos de independência, todos, se não me engano, todos ocorreram durante o século XIX, né? E durante o século XIX tem muita coisa acontecendo no mundo, mas, sobretudo, é um momento que está em voga as teorias racialistas. E isso é muito importante. Por quê? Porque eram teorias científicas que defendiam a existência de uma hierarquia entre as raças humanas. E nessa ideia, os europeus, obviamente, nessas teorias científicas produzidas na Europa, primeiro vão dizer que os seres humanos se diferenciam por raças. E qual seria a raça superior? Evidentemente, a raça europeia, em oposição a outras sociedades humanas. Então, fala. Desculpe lhe cortar, mas acho que é legal dizer que essa discussão que você está mencionando tinha até um certo verniz científico, né? Sim, era um debate científico proposto por. Essa era a grande sacada, né? A gente está vivendo no mundo já pós-iluminismo, revolução científica, então a valorização da ciência como a justificativa para tudo. A partir da ciência se produziu a ideia de que as sociedades humanas se dividiam a partir de noções, a partir do termo raça, a partir de categorias atreladas a um determinismo biológico. Então, o termo raça foi amplamente disseminado como forma de justificar, inclusive, a dominação cultural dos europeus nas colônias. Então, no século XIX, você tem o neocolonialismo, né, a expansão imperialista desses países para a Ásia, para a Oceania, para a África, bem como a escravidão dos povos indígenas africanos, que ganha uma outra justificativa. Então, se quando o sistema colonial se configura, a primeira justificação para a dominação das populações indígenas e africanas escravizadas, a expansão da fé cristã, enfim, isso é uma das formas de justificativa moral para aquele intento. No século XIX, as teorias racialistas vão ser a justificativa para isso. A partir daí, darwinismo social, evolucionismo cultural, qual é a ideia? Existe uma única civilização humana e as sociedades humanas se diferenciam de acordo com a sua raça, em diferentes estágios. Então, caberia ao homem europeu, que está no auge da civilização, espalhar pelo mundo a sua forma de pensar, de agir, os seus valores, e a partir daí a violência imperial vai ganhar os contornos que a gente conhece. Mas, sobretudo, a grande questão o Brasil já tinha, nesse momento, quase 300 anos de exploração de trabalho escravo. As populações indígenas, aí, muito semelhante ao que aconteceu no Brasil, aconteceu na Bolívia, já estavam sofrendo genocídio desde o momento em que se começou o processo de conquista desses países, né? E a ciência passa a ser uma legitimação no momento em que esses países estão buscando as suas independências. Ora, essas teorias racialistas também diziam que a mistura de raças e a mestiçagem era um problema. Então você pensa no caso brasileiro, que já era, nesse momento, um país mestiço, né, com uma ampla mistura racial. Então, isso era pensado como uma causa para um atraso. O Brasil nunca seria uma nação desenvolvida. Isso vai fazer com que, quando é proclamada a República Brasileira em 1889, um ano depois da abolição da escravatura, a questão racial seja central nessa república.
Então, nós precisamos, para que um dia a gente alcance com ordem o progresso, de uma política de branqueamento dessa população. Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, por um lado, você tem um incentivo à vida de imigrantes, mas, por outro, você tem a aceleração do genocídio das populações negras, sobretudo deixando elas entregues à própria sorte depois do pós-abolição, não oferecendo condições de integração ao mercado de trabalho, como mão de obra assalariada, e isso também está relacionado a uma segregação.